Você já teve dúvida de quanto tempo a urina pode esperar para ser analisada? Ou você já teve outra dúvida se a quantidade de urina que você colheu é suficiente para fazer uma urinálise? Será que isso vai ter interferência no resultado? Então vamos continuar falando um pouquinho sobre urinálise e aqui sou eu, Fernanda Velasque, do Citopet Cursos. Bom, aonde eu posso colocar a minha urina? Bom, o ideal seria que você colocasse urina em frascos para urinálise. Então, eu tenho coletores universais, eu tenho esses frasquinhos, né, que já vem até cônicos, eu tenho seringa. Você pode colocar em qualquer um desses locais, né, sendo locais estéreis. Aí a gente pensa assim, o proprietário pergunta, eu posso usar o pote de geleia que já tá limpo? Não, você não pode usar. Sabe por quê? Porque os detergentes, até mesmo desinfetante de chão, por isso que a gente nem deve nunca colher de chão, você pode ter alteração demais na fita química da urinálise. Então, é uma alteração absurda, porque pode dar positividade de proteína, positividade até de glicose, né? Alterações de densidade. Então, assim, não é indicado de forma nenhuma a gente utilizar frascos que não sejam os específicos para amostras de material biológico, tá? Eu gosto muito de deixar claro que você deve deixar no frasco que você colheu. Então, se você colheu no frasco universal, deixar. Se você colheu na seringa, deixar. Quanto menos você manipular, melhor. Quanto menos você ficar passando de um frasco para outro, de seringa para frasco, eu acho menor a sua contaminação. Principalmente se você for fazer cultura e antibiograma, tá bom? Claro que a gente tem umas contraindicações, então tem laboratório que não aceita seringa, então se você tiver que passar para outro frasco, tem que ser da maneira mais asséptica possível para evitar contaminação. Tá, e aí o que eu faço? Eu posso deixar em temperatura ambiente? Por quanto tempo? Eu ponho na geladeira? Então assim, vamos pensar em temperatura ambiente. Se você deixa em temperatura ambiente, saiba que tem muitas alterações que podem acontecer. Principalmente se essa amostra tiver bactéria. E às vezes até bactéria de contaminação. Então, vamos supor que esse animal tem células inflamatórias por um problema inflamatório e não infeccioso. Mas eu colhi por micção espontânea e aí tinha bactéria. Você acredita que in vitro as células inflamatórias podem fagocitar essa bactéria? Então, isso pode acontecer in vitro. Outra situação, se eu tenho bactérias, aquelas bactérias que a gente chama de produtoras de urease, são bactérias que convertem ureia em amônia, elas elevam o pH. A partir do momento que eu elevo o pH, na hora que eu acondiciono, né, então eu tenho muitas alterações. Eu posso ter proteinúria falsa, eu posso ter dissolução de cilindros, eu posso ter dissolução de células, principalmente se essa amostra for pouco concentrada, ou seja, quanto mais diluída uma amostra, maior é a destruição celular que eu tenho, né? Se eu tenho, por exemplo, uma urina que foi acondicionada em temperatura ambiente e ela tem uma contaminação bacteriana muito grande, ela pode consumir toda a glicose, ser um animal que teria glicosura e de repente dar negativo, né? Então são várias as situações. Eu posso dissolver cilindros, porque vai alterando o pH, eu posso dissolver cristais, que vai alterando o pH. Então são situações que a gente tem que evitar. Então, aí eu não tenho jeito, eu tenho que colher, eu não tenho como refrigerar, no máximo 1 hora, né? No máximo 1 hora. Tá, e agora eu vou condicionar em geladeira. Quando a gente coloca em geladeira, a gente estabiliza ali o crescimento bacteriano, né? E aí, então, a gente começa a preservar um pouco mais. Então, a gente preserva um pouco mais as situações de célula, a gente preserva um pouco mais cristais, cilindros e tal. Por quanto tempo? Quando a gente vai procurar no livro por quanto tempo, parece que eles não querem falar sobre isso, é impressionante. Eles começam a falar, bota na geladeira, por quanto tempo, acaba a informação, ninguém fala mais nada. Então, é claro que a gente deveria encaminhar o mais rápido possível, né? A gente deveria sempre evitar que uma urina passasse de um dia para o outro, né? Porque realmente a gente pode ter alterações. Mas em não tendo essa possibilidade, a gente tem que evitar pelo menos que ultrapasse 18 horas, né? Por quê? Porque a partir de 18 horas, se você então quiser fazer uma cultura antibiograma, aí você já não tem mais a situação fidedigna, ok?